Urgente! Florentino Pérez acaba de paralisar o mundo do futebol. Uma decisão tomada nas últimas horas em absoluto sigilo explodiu na imprensa espanhola e provocou reações imediatas em dirigentes, jogadores, jornalistas e torcedores. E a verdade é que ninguém imaginava que o presidente do Real Madrid chegaria a esse ponto. Nos bastidores, a palavra mais repetida é uma só: acabou a paciência. E quando o Florentino decide agir, a Europa inteira prende a respiração. Antes de entrar nisso, já te digo uma coisa importante. Quando você deixa o like e se inscreve, o algoritmo entende que você quer receber esses bastidores sem filtro, e isso garante que você fique sempre um passo à frente de todo mundo, principalmente em dias como hoje, cheios de reviravoltas. Tudo começou com uma sequência de frustrações que se acumularam nos bastidores. Pérez vinha conduzindo negociações, pressionando entidades, construindo estratégias para reforçar o clube. Mas as últimas semanas se tornaram um verdadeiro campo minado. Jogos políticos, decisões externas que afetavam o Real Madrid, disputas silenciosas com dirigentes de outras ligas. Tudo alimentou um clima explosivo. Porém, o estopim veio quando uma movimentação considerada desrespeitosa atingiu diretamente o planejamento do clube. Foi o ponto final. Pessoas próximas afirmam que ele levantou da mesa e decidiu mudar tudo. No Real Madrid, funcionários sentiram imediatamente a mudança no ar. A frase que circulou internamente foi: a partir de agora, o clube entra em modo de guerra estratégica. E foi aí que Pérez convocou uma reunião emergencial. Não era comum. Quando ele entra numa sala para falar desse jeito, é porque alguma coisa realmente séria aconteceu. As primeiras informações indicam que ele deixou claro que não toleraria mais interferências externas, nem manipulações de mercado, nem jogos de bastidor prejudicando o clube. O impacto disso foi imediato. Clubes rivais ficaram alarmados, agentes começaram a mandar mensagens, jornalistas se organizaram para tentar descobrir o que estava acontecendo. Era nítido, algo fora da rota havia sido acionado. E a partir desse momento, a Europa inteira percebeu que uma onda gigante estava se aproximando. Porque quando o Florentino reage, sempre vem um movimento que muda o cenário. Dentro do Real Madrid, o clima mudou completamente. A diretoria ficou em estado de alerta. Departamentos passaram a revisar processos, contratos e negociações que estavam em andamento. Jogadores começaram a conversar entre si, tentando entender o peso daquela explosão. Não era apenas um recado, era uma virada de chave. Fontes internas afirmam que alguns atletas ficaram até aliviados porque sentiam que algo precisava mudar para proteger o ambiente competitivo do clube. Outros ficaram apreensivos com medo de que decisões bruscas afetassem negociações de renovação, metas pessoais e até o clima dentro do vestiário. Nos corredores do CT, a conversa era uma só: ele vai fazer algo grande. A sensação é de que Pérez não apenas reagiu, mas desencadeou um plano que já estava guardado há meses, esperando apenas o momento exato para ser colocado em prática. E esse momento chegou. Agentes que estavam negociando jogadores receberam instruções para revisar termos. Propostas que estavam na mesa foram suspensas. Jogadores que estavam praticamente acertados passaram a ter suas contratações reavaliadas. A estratégia do Real Madrid para a janela de transferências mudou da noite para o dia. Enquanto isso, outras peças começaram a se mover. Clubes rivais, principalmente da Premier League e da Ligue 1, sentiram imediatamente o impacto. Quando o Real Madrid endurece sua postura, o mercado inteiro responde. Agentes levantaram a possibilidade de que Pérez estivesse preparando um movimento duplo, bloquear operações externas e abrir espaço para uma grande contratação capaz de provocar um efeito cascata em toda a Europa. Essa possibilidade assustou dirigentes, que começaram a ligar entre si buscando informações. A imprensa também reagiu rapidamente. Programas esportivos entraram em edição especial. Jornais digitais colocaram manchetes gigantes. Comentários repercutiam a mesma pergunta: o que Pérez vai fazer agora? E quanto mais essas dúvidas surgiam, mais o clima de tensão aumentava. Era como assistir à construção de uma tempestade que todos sabiam que seria devastadora, mas ninguém tinha certeza de onde iria atingir primeiro. Dentro da UEFA, a situação foi vista como um sinal de alerta. Florentino nunca escondeu suas divergências com algumas decisões da entidade, e esse movimento repentino fez muitos interpretarem como um aviso. Se mexerem com o Real Madrid, ele responde. E responde forte. Nos bastidores, começaram a surgir conversas sobre possíveis retaliações, mudanças no calendário, até disputas jurídicas. Nada oficialmente anunciado, mas o suficiente para deixar claro que algo gigantesco estava prestes a acontecer.
A partir do momento em que a notícia se espalhou, o mercado da bola entrou em modo de pânico absoluto. Agentes começaram a circular ligações frenéticas. Clubes passaram a revisar ofertas. Jogadores iniciaram consultas privadas com seus representantes para entender o que estava acontecendo. O nome Pérez virou o assunto num de qualquer reunião. E não era apenas curiosidade, era medo real das consequências. Porque quando o Real Madrid muda sua estratégia, ninguém está imune. O primeiro impacto veio nas negociações de atacantes e meias. Jogadores que estavam na mira de diversos clubes foram avisados de que o Real Madrid talvez entrasse na disputa. Isso, por si só, já muda tudo. Um clube que pode pagar alto, tem prestígio e oferece visibilidade global, vira prioridade para qualquer atleta e, inevitavelmente, desestabiliza negociações rivais. Alguns dirigentes começaram a pressionar seus departamentos para acelerar acordos antes que o Madrid chegasse. Outros tentaram desacreditar a notícia nos bastidores, numa tentativa desesperada de conter a onda. Enquanto isso, empresários começaram a especular possíveis nomes que poderiam entrar na estratégia de Pérez. Alguns citam superestrelas. Outros dizem que o foco é em jovens talentos. Há quem acredite até que o Real Madrid possa entrar numa disputa direta com um rival histórico, apenas para demonstrar força após semanas de provocações e interferências. O mais chocante é que, segundo fontes internas, o Real Madrid pode estar preparando um conjunto de ações simultâneas. Não se trata de uma grande contratação isolada, mas de uma grande contratação acompanhada por 3 movimentos paralelos que reforçariam o elenco, controlariam o mercado e impactariam diretamente as estratégias dos maiores clubes do mundo. Clubes italianos começaram a agir rapidamente, tentando garantir ao menos uma margem de segurança antes que o Real Madrid dominasse novamente as manchetes. A Premier League também ficou inquieta, principalmente porque contratos milionários estavam em negociação e poderiam ser abalados por uma oferta inesperada vinda da Espanha. E aí entra a parte mais delicada, a UEFA. Pessoas próximas à entidade afirmam que dirigentes estão observando com extremo cuidado cada passo de Pérez. Não querem nova crise política, não querem repetir o clima da Superliga. Mas também sabem que Florentino só toma decisões drásticas quando sente que algo ameaçou o Real Madrid de forma direta. E isso coloca a Europa numa posição delicada. A tensão institucional subiu. O futebol entrou em alerta máximo. A partir daqui, tudo entra no campo das possibilidades e todas elas são gigantes. O primeiro cenário é o mais agressivo. Pérez centraliza o controle, reorganiza completamente a estratégia do clube e age com força máxima no mercado, deixando rivais desnorteados. Nesse caso, veríamos o Real Madrid apresentar reforços de peso, reconstruir sua base interna e mandar um recado direto às entidades do futebol europeu. O segundo cenário envolve uma tensão prolongada. O presidente mantém sua postura firme, mas aguarda movimentos externos para decidir quando agir. Isso criaria um ambiente de instabilidade que afetaria transferências, negociações e até decisões políticas. Cada passo seria calculado, cada fala estratégica, cada silêncio ainda mais significativo. O terceiro cenário é o mais intrigante. Há quem diga que Pérez está se preparando para algo que pode alterar a estrutura do futebol europeu novamente. Não é apenas contratação, não é apenas disputa de bastidores, é algo maior. Algo que envolve poder, influência e um reposicionamento histórico. Ele já fez isso antes e pode fazer de novo. Enquanto tudo isso acontece, o torcedor observa, esperando respostas. E é aqui que a história fica mais intensa. Tudo indica que as próximas semanas serão decisivas. Novas reuniões serão realizadas. Novas declarações podem surgir. E cada detalhe pode desencadear uma nova onda de impacto. O recado de Pérez é claro. O Real Madrid não será empurrado, pressionado ou manipulado por ninguém. E quando ele decide agir, a Europa inteira precisa se reorganizar. É por isso que você precisa acompanhar tudo daqui para frente. Porque o que está acontecendo agora não é apenas uma notícia. É o início de um dos maiores movimentos políticos e esportivos dos últimos anos. E se você quer continuar recebendo esses bastidores sem filtro, fortalece esse espaço. Deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho. Assim, além de não perder nada, você ajuda o YouTube a entender que você faz parte da comunidade que gosta de estar sempre um passo à frente. A história está apenas começando e eu vou trazer cada capítulo para você em tempo real.